Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Anderson Maia para a leitura do versículo bíblico. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, versículo 29. Gostaria de convidar o secretário para a leitura do expediente, fazer prece. Alexandre, vem cá. Expediente, ata, a 30ª Sessão Legislativa Ordinária de abril de 2015, a 3ª Sessão Solene de 27 de abril de 2015, ofício do Frederico Martins Donato Coutinho, desembargador da Gerência de Processamento da Diretoria Judiciária, remetendo cópia do acordo. Ofício do senhor Luiz Alberto Leite, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, acusando o recebimento do ofício referente a investimentos com a realização do evento maior São João do Mundo. Da senhora Célia Regina Diniz, chefe de gabinete do reitor da UEPB, agradecendo em nome do magnífico professor reitor a homenagem em forma de voto de aplauso. Da senhora Célia Regina Diniz, chefe de gabinete do reitor da UEPB, agradecendo em nome de Rangel a homenagem prestada a esta casa em forma de voto de aplauso do Departamento de Educação Física. Do senhor secretário Geraldo Nobre, em resposta a vários ofícios. Projeto de resolução do vereador Nelson, denomina de Jardins das Bandeiras, vereador presidente Mário de Souza Araújo. A principal área de acesso à Câmara Municipal de Campina Grande. De vereador Pimentel Filho, concede medalha de mérito municipal ao Campina Grande Motofest. Projeto de lei 197, do vereador Ivan Batista, dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de 100 Braille e chamada de voz para atendimento de deficientes visuais na cidade de Campina Grande. Do vereador Ivan Batista, estudo Dia Municipal do Artesão. Do vereador Ivan Batista, proibição da utilização do uso de utensílios e embalagens recipientes que contêm substância bisfenol na merenda escolar. Do vereador Ivan Batista, estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas de aviso fácil leitura na entrada, no anúncio das cancelas de acesso e entradas dotadas de equipamentos de som, nos estacionamentos e artérias de vias públicas privadas da cidade de Campina Grande. É proibido estacionar ou deixar desacompanhados dos responsáveis capazes no interior do veículo, crianças e pessoas consideradas incapazes na forma da lei. Do vereador Ivan Batista, dispõe sobre a licença paternidade no âmbito do município de Campina Grande. Do vereador Murilo Galdino, criação da virada cultural campinense. Do vereador Napoleão Caracajá, institui a semana de luta e combate da violência contra a mulher. Do vereador Nelson Gomes Filho, determina de vereador Mário de Souza Araújo, o edifício do IPSEM, situado a Maria Vieira César, em Jardim Tavares, Campina Grande. É isso, senhor presidente. Senhor presidente. Arquivo-se expediente. Abrimos o pequeno expediente. Eu quero o livro. Pastor. Com a palavra, um pequeno expediente, vereador Aldo Cabral. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, presidente Pimentel, bom dia, colegas da imprensa, bom dia a todo o pessoal que trabalha na casa, da galeria, internet e tudo. Senhor presidente, hoje eu queria aqui subir essa tribuna para fazer um registro e, na mesma hora, aproveitar a oportunidade de cobrar sobre as obras que tem o governo estadual aquele bairro do Mutirão, porque lá o governador teve lá e fez a ordem de serviço de mais de 13 milhões naquela área. Só que lá está com 1 ano e 6 meses que começou essa obra, já parou 3 vezes. Nessas 3 vezes, vereador e amigo João Danta,
só foi feito lá 30% do canal. Foi parado. Mesmo assim, o canal lá foi feito, atravessando a rua, está prejudicando muito o morador, porque juntou aquela água e tem o esgoto, correndo de céu aberto, aí junta, não tem como a água ir-se embora, aí vem o mosquito, vem trazendo problema para aquela população. E como eu moro lá faz 25 anos, e graças a Deus que teve esse olhar do governador para fazer, mas só no papel, porque lá o que consta não foi feito ainda nem 30% daquela obra. E eu queria aqui, senhor presidente, fazer um apelo a todas as vossas excelências, que todos os vereadores estão convidados para ir lá olhar essas obras, porque as obras não é só do vereador, é de todo mundo. Então é a oportunidade de a gente cobrar. Eu peço a ajuda, a colaboração de todos os vereadores que fossem olhar, porque é muito dinheiro para gastar numa obra e só no papel, não tem a obra concluída. Com 1 ano e 6 meses, o que foi feito lá foi um canal, mesmo assim 30%. Então aquelas pontes que o pessoal passava, que trafegava de uma rua para outra, foi tudo demolido, foi tudo tirado. Aí o pessoal está falando muito, prejudicado ao pessoal nas passagens. Então aqui eu queria deixar meu apelo, que o governador mandasse uma pessoa dele, competência, uma pessoa da CEPRAM, fazer já o apelo a Murilo Galdino, que é muito amigo meu e amigo do governador, que ele pudesse dar uma força àquela área, que é uma área de mais de 5 mil pessoas ali, que moram naquela região. Nunca tinha sido contemplado com um benefício tão importante, mas só no papel. Na prática, nada. Então, eu queria deixar esse registro aqui e, como eu falei, eu repeti, que queria que todos os vereadores fossem lá olhar, principalmente Galego do Leite, que é daquela minha região também, senhor Orlandino, e Galego do Leite, que é um amigo meu também, e amigo do governador. Levou muita sorte, exato, levou muita sorte que as obras lá da pista, que era do Galego do Leite, começou depois de quem é do Mutirão, mas o Galego foi contemplado, também é um vereador de mais nome, um vereador que entrou primeiro. E eu sou um suplente de vereador, aí eu também não tive a mesma sorte. Mas vamos pedir a Deus, pedir ao governador, que também olhe por aquela população, que é uma população pobre, carente, tem o mesmo valor de todos que moram no centro, que moram na Palmeira, moram no Alto Branco, porque o que vale é o voto. E eu acho que o direito da gente é igual. Muito obrigado, senhor presidente. É só isso mesmo que eu tinha a dizer. E muito obrigado. Por favor. Com a palavra, vereador Galego do Leite. Senhor presidente, demais colegas vereadores, amigos da imprensa, colegas assessores, amigos que nos prestigiam nesta manhã na galeria de nossa casa, em especial ao meu amigo, filho de um outro amigo meu que está na galeria, a Diego, a sua mãe, dona Raimunda, a minha amiga Lúcia, também esposa de um amigo nosso, nosso amigo Zinaldo, enfim, a todos que estão presentes. Sejam todos bem-vindos e estejam convidados a participar conosco de outras sessões. Amigos que nos acompanham pela internet, mundo afora, senhoras e senhores, gostaria de começar minha fala, vereador João Dantas, fazendo um agradecimento especial ao presidente Antônio Alves Pimentel. Na última sexta-feira tivemos aqui uma sessão solene de entrega do título de cidadão campinense ao biólogo, professor Helder Neves de Albuquerque. E aí foi uma sessão, digamos, bastante prestigiada por vossas excelências, a começar do vereador presidente Pimentel, do colega vereador Alexandre do Sindicato, do colega vereador João Dantas, colega professor Miguel Rodrigues, que nos deu a honra aqui de vossas presenças, e do colega vereador Rostan Paraíba. Creio que não,
do colega vereador Napoleão Maracajá, perdão, Napoleão, apesar de ter passado o dia em suas atividades, e aproveito para me desculpar com Vossa Excelência, que não pude participar, por conta justamente de estar, né, terminando de ajustar a nossa sessão, que seria logo mais à noite. Mas, enfim, meus agradecimentos e a compreensão dos outros colegas que nos ligavam e nos justificavam, né, porque não poderia estar presente. Mas fica aqui o meu registro de agradecimento a todos que estiveram me prestigiando e prestigiando a entrega do título de cidadão campinense ao professor Helder. Eu gostaria também de reforçar o convite a Vossas Excelências, à imprensa, a toda a população aqui presente e que nos escuta, que hoje, à tarde, haverá a caminhada, professor Miguel Rodrigues, vereador Aldo Cabral, a caminhada pela paz no trânsito, que ocorrerá a partir das 17 horas, a concentração. Está aqui Dona Lígia Cristina, que infelizmente há um ano, professor, perdeu, né, o seu esposo em um trágico acidente. Ao sair de sua casa, foi vitimado, né, vítima de um motoqueiro, de frente à sua casa. Então, é uma infeliz coincidência hoje, né, está completando o ano e logo mais todos os colegas receberam, o vereador João Dantas, o vereador Olímpio Oliveira, líder, receberam um convite para participar, a partir das 17 horas, na Juscelino Kubitschek, a concentração, a imprensa toda está convidada e alguns órgãos de comunicação já confirmaram presença, alguns colegas vereadores, vereador Sargento Regis, também já confirmaram presença. Eu acho que é mais um instrumento, vereador Miguel da Construção, para que nós podemos lutar, né? Lutar pela vida, e não, como bem frisou Dona Lídia, que tem no seu jargão da campanha, né? Transformar luto em luta, professor Miguel Rodrigues. Então, logo mais, a partir das 17 horas, João Dantas, vamos fazer o esforço coletivo, porque nós somos representantes do povo, lá não tem bandeira A ou bandeira B, né? A bandeira, em especial, é de Dona Lídia, que foi a família tragicamente afetada, como outras tantas famílias, milhares, são afetadas diariamente, Brasil afora. Então, Vossas Excelências estão convidados para logo mais, repito, às 17 horas, nós podemos participar dessa caminhada pela paz, quem sabe chamar a atenção de outros órgãos que possam vir se acostar nessa campanha. E nós aproveitamos, e aí conversava com o presidente Pimentel, Dona Lídia, para falar sobre o nosso projeto que institui a Semana Municipal pela Paz no Trânsito e institui o dia 12 de maio, dentro do Maio Amarelo, que é uma data comemorada, vereador Anderson Maia, pela ONU, né, instituída pela ONU, em memória das vítimas de acidente de trânsito. Então, nós estamos nos acostando a uma campanha mundial para trazer, né, esta campanha a nível de município, pastor Josimar Henrique, para que seja comemorado no âmbito do município, toda segunda semana de maio de cada ano, uma semana municipal, com campanhas educativas nas escolas, a exemplo que o Ministério Público já faz, Conte 1 até 10, a própria CPTRAN faz campanhas educativas nas escolas, a própria STTP está com uma campanha em curso do Maio Amarelo. Nós estamos trazendo para a legislação municipal, amarrando essa semana, que seja mais um instrumento que a gente possa ser utilizado, né, para, quem sabe, diminuir o sofrimento de várias e várias famílias, educando os motoristas, os pedestres, várias pessoas que de forma irresponsável conduzem um veículo, né, de forma despreparada e muitas das vezes, na maioria das vezes, desrespeitando as leis de trânsito, as faixas de pedestre e por aí e diante. Para encerrar minha fala, o vereador Aldo Cabral, né, fez uma citação do meu nome aqui na tribuna. Eu espero, vereador Aldo Cabral, que o governador, e aí existe aqui as pessoas que são mais próximas do governador, como Vossa Excelência falou, o vereador Anderson Maia, né, é um dos braços fortes do governador, o vereador Murilo Galdino, da mesma forma. O vosso amigo aqui que vos fala, né, tem muito a agradecer ao governador. Vossa Excelência foi muito feliz quando bem disse,
da questão da PB 138, que é uma luta não apenas do Galego do Leite, mas de toda aquela população do distrito de Catolé de Boa Vista. Né? Graças a Deus, a obra, após 40 anos de promessa, né, saiu do papel. Iniciou-se em 2013, foi entregue no início desse ano. Então, aquela comunidade agradece. Eu, em nome daquela comunidade, sempre agradeci, sempre fiz o registro. Né? Se existem outras obras atrasadas em nossa cidade, a gente lamenta muito e chama o feito à ordem, e que essas obras sejam retomadas e reiniciadas, porque nós queremos uma cidade em desenvolvimento e não o atraso. Eu não torço quanto pior, melhor não. Tá certo? Tanto faz a obra ser do governo do município, do estado ou da União. Né? O importante é que a obra seja executada. Né? Nós não temos e nem devemos esconder. A época, quando nem voltava do governador, fazia menção e o parabenizava pela obra que estava sendo executada em nosso distrito. Então, não tem demérito algum reconhecer os méritos, quando, mesmo sendo oposição. Mas, torço por Vossa Excelência e vossa comunidade, e estou à disposição, sim, para ir visitar e cobrar, junto com Vossa Excelência, que aquelas obras sejam retomadas. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Nelson Gomes. Senhor presidente, amigos vereadores, companheiros da imprensa, o que me faz vir nessa tribuna na manhã de hoje, felizmente, é falar um pouco sobre a violência, a insegurança na nossa cidade. A não ser 6 mortes de sábado até o domingo na cidade de Campina Grande. 6 mortes de sábado a domingo. Faz ver, vereador presidente, colegas vereadores, a insegurança reina em nosso estado, né, em nossa cidade. Onde você vê assaltos de motos registrados, mais de 20 assaltos no final de semana de motos, de roubos. Assalto a mão armadas, um registro ontem eu tive na delegacia, doutor Olímpio. Mais de 25 registros, e no qual, com tristeza, estou aqui para relatar que entrei no meio dessa onda de assalto. Muita tristeza. Eu acho que a maioria dos colegas sabe aqui, eu tenho um escritório em frente ao presídio do Monte Santo. Pasmem os senhores. O meu escritório é em frente ao presídio do Monte Santo. Porta com porta. Lamentável. Quebraram os cadeados grandes, uma porta de ferro, na loja de um colega meu, que é onde eu tenho meu escritório, em uma sala separada. Uma câmara, doutor Olímpio, vereador Napoleão, uma câmara não tem naquele presídio. É lamentável. Fui prejudicado de maneira, assim, num valor significante. Levaram que eu tinha de algumas coisas junto a mim, entre cheques pré-datados meus e uma certa quantia em valor, em dinheiro, posso dizer, significante, um volume de dinheiro, mais ou menos, que eu prestei a queixa na Central de Polícia, não quero revelar aqui, e
sinceramente, eu digo, não sei, a polícia tem culpa? Não. Policial civil lá não tem, até porque não via. E disse, Nelson, tem câmera no presídio? Eu disse, não tem. E eles foram lá comigo olhar e na realidade não tinha. Você trabalha, junta alguma coisa e vai pensando mais para frente na sua vida. Infelizmente chegam os bandidos e levam e assim fica. Até porque o apelo que eu fiz, vereador Rodolfo Rodrigues, fiz o apelo ao doutor Iasla e disse que eles fiquem com dinheiro. Pode ficar. Eu queria que devolvesse para eles ao menos a quantidade de cheques que eu tinha, que era uma quantidade razoável. Ora, diz, é matéria para o vereador trazer para a Câmara? É matéria, sim. Porque era uma coisa que pertencia a mim. E eu estou falando de segurança. Não é admissível que um presídio, como hoje é mais para a parte de albergues, mas lá se encontra em torno de 20 a 24 agentes penitenciários fazendo rodízio. E pode acontecer 1000 coisas lá que ninguém vai verificar nunca. Até porque as provas maiores são, a cada 30 dias, praticamente, se matam um presidiário ali na porta. Mata na porta do escritório que eu faço parte. Se os colegas vereadores saírem daqui agora, olha a porta do meu escritório, que é da loja do companheiro Ricardo, doutor Olimpo. Se você for lá comigo agora, você acha 20 ou 30 marcas de balas. Chapas grossas, que tem a porta lá do escritório. Mas, infelizmente, é um desabafo, porque eu acho que o governo do Estado deveria, pelo menos nessas penitenciárias, colocar a Câmara. É vergonhoso o sistema daquele não ter uma Câmara de segurança. Pois é, e é os albergados, é um pessoal que nos causa certo perigo. A grande verdade é essa. Mas, quem sabe, pastor Josimar, Deus vai tocar no coração das autoridades competentes, eu espero que sim, e que os seus representantes, vereador Murilo Caldini, um apelo que eu faço ao companheiro que faz parte do governo do Estado, no qual eu tenho todo o respeito, as críticas que estou fazendo em questão de segurança, mas seria um apelo para que Sua Excelência, se pudesse conversar com o Major Euler, o Coronel Euler, para que ele, não só em Campina Grande, talvez eu acho só de Campina Grande não tenha Câmara de Segurança, porque eu acho que nos outros presídios tem. Serrotão, eu sou testemunha que tem Câmara de Segurança lá. Guarabira, eu sou testemunha porque já visitei aquele presídio. João Pessoa não se fala. Então, meu irmão, faça um apelo para que se coloque, porque é para o bem da sociedade. Coisas piores poderão acontecer. Aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia para todos, que Deus abençoe. Encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente. Com a palavra, o vereador Napoleão Maracajá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora,
profissionais da imprensa, funcionários desta casa, assessores, cidadãos aqui presentes, internautas mundo afora. Na verdade, eu não sei se a nossa internet parece não estar funcionando ou com alguma debilidade, mas enfim, os nossos cumprimentos àqueles que porventura estejam nos acompanhando pela Rede Mundial de Computadores. Saudar aqui o membro do Conselho Tutelar, Zinaldo e Lenilson, que nos dão a honra de acompanhar esta sessão neste momento. Vereador Nelson Gomes, Vossa Excelência traz um assunto da ordem do dia que nos intriga e nos revolta. A minha fala hoje será também da temática violência, mais especificamente contra as mulheres. Mas antes queria dizer que na última sexta-feira nosso mandato realizou na Associação Comercial um seminário sobre reforma política, né? Nesse primeiro momento nós priorizamos a participação das organizações para que elas pudessem difundir essa preocupação e as temáticas relacionadas à reforma política. Mais de 30 organizações participaram, da qual se produziu um documento que será entregue à Comissão de Reforma Política do Congresso Nacional, que hoje, senhores vereadores, o relator da comissão está entregando a proposta dele à comissão. Inclusive ontem, senhor presidente, eu gostaria que pedisse silêncio a esta casa. Obrigado. Ontem ele foi inclusive o entrevistado do Roda Viva, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. E assim, é do PMDB, é o partido que, né, hoje praticamente manda no Brasil, e a proposta dele tem coisas assim que a gente não concorda nem de longe, como por exemplo, eleições casadas. Isso é um retrocesso. Imaginem, senhores e senhoras, uma eleição que o cidadão vai votar em 9 candidatos em um único dia. Imagine como analisar 9 propostas de segmentos diferentes. Imagine o empobrecimento das pautas municipais, por exemplo. Isso é uma coisa de louco, né? Enfim, e por aí vai. A reforma sugerida por eles é nesses termos. Tem coisas boas também, como por exemplo, o fim do suplente de senador sem voto, né? A proposta do relator é mandato de 5 anos para todo mundo. A próxima eleição tem só 2 anos. Imaginem, uma eleição para 2 anos. Senadores com 5 anos também. E aí é uma coisa positiva. Acaba com esse absurdo que é senadores ocupando o cargo sem ter sido eleitos, sem ter tido nenhum voto. A proposta é que os 3 primeiros eleitos serão eleições únicas, os 3 primeiros serão eleitos, e os outros 3 mais votados serão os 3 respectivos suplentes. Essa também parece uma coisa boa da reforma. Mas é preciso ficar atento. E aí, senhor presidente, para ver com Vossa Excelência, da gente marcar para o próximo dia 18 a nossa sessão conjunta da Câmara Municipal de Campina Grande com a Câmara Municipal de João Pessoa. Essa parece que é a data mais viável. É uma segunda-feira para os deputados federais. Eu queria que Vossa Excelência pudesse verificar isto. Mas voltando ao tema da violência, meus amigos, minhas amigas, o problema, vereador Nelson Gomes, é que muitas vezes... Até antes de entrar na temática da violência, pois não. Vossa Excelência me dá essa honra? Sem dúvida. Vereador, eu acredito que quando se fala em reforma eleitoral nesse momento, é como se estivesse sendo praticada uma propaganda enganosa. É um assunto que está sendo posto em pauta como sendo uma cortina para esconder outros problemas. Sem dúvida. Eu vejo isso dessa forma. E, por outro lado, eu vejo também
alguns legisladores, a começar do senador José Serra, pensando pelo umbiguinho dele. Senador pelo estado de São Paulo. Ora, a cidade de São Paulo é uma cidade, é uma megalópolis do mundo, né? Então, por que não promover, apresentar uma lei que trate da questão específica dessas grandes megalópolis? Talvez essa questão de voto distrital, né, para o parlamento, deputados federais, deputados estaduais e senadores, até que pudesse funcionar numa cidade como São Paulo. Mas numa cidade como Campina Grande, eu vejo, concordo com Vossa Excelência, que algumas propostas são pertinentes, mas estão lá num cantinho assim do bastidor, lá, como é a questão da eleição para senador, para suplente de senador, né? Mas eu acredito que isso aí é jogado só para ficar no ar. Isso aí eles não vão aprovar, com certeza. E depois, da forma como está sendo conduzido esse processo, eu preferia mil vezes que permanecesse o sistema atual. Sem dúvida. Com todos os seus defeitos. Com todos os seus defeitos. Nós sabemos que voto proporcional no forma cria-se um tipo de moeda, de escambo, de balcão de negócio, mas acontece que nem todos entram nesse jogo. Às vezes podem entrar por força das circunstâncias partidárias e da legislação eleitoral, né? Mas aí eu concordo com Vossa Excelência, é uma grande preocupação. O parlamento não legisla, e quando legisla, quer legislar de atropelo, verticalizando uma questão e atropelando exatamente o representante do povo que está na base. Somos nós que estamos nos municípios, nós somos as células mais importantes da formação da federação, que nós estamos, né, nos municípios, nessas células que formam essa malha, esse tecido social e política que chega, que os leva para Brasília. É essa a realidade. Eu me congratulo com Vossa Excelência é sempre muito bem colocado nessas questões, e nós nos congratulamos com Vossa Excelência pelo assunto que traz. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador João Dantas. A preocupação é extremamente pertinente, e aqueles que frequentam o Congresso Nacional, eles estão desanimados, né? Aqueles que se contrapõem a isso que Vossa Excelência chama... É o periférico, né? Eles estão fazendo o periférico, eu concordo. E é preciso acabar também com essa história de que a reforma política é a panaceia de todos os males brasileiros. Não é. Não foi na Nova Zelândia, não foi no Japão, e será muito menos no Brasil, né? Para além de... necessário. Precisa de uma reforma agrária, de uma reforma educacional, de uma reforma tributária, talvez seja a mais necessária, que ninguém quer falar, principalmente quando se fala em taxar grandes fortunas. Parece que é um tema proibido, né? Eu concordo com Vossa Excelência, essa preocupação. Enfim, eu penso que o vereador presidente vai marcar essa sessão para o dia 18, conforme sugerido, e a gente vai poder fazer esse debate aqui, os 23 vereadores, mais os 27 de João Pessoa, porque a reforma que o povo quer não é esta. Vereador Nelson, com relação ao tema trazido por Vossa Excelência, extremamente pertinente e atualizado, infelizmente atualizado, não se desatualiza, que é a questão da violência. O Brasil é redundância dizer isso, mas talvez importante ser redundante em alguns momentos, um dos países mais violentos do mundo, em todos os aspectos. Mas o problema, vereador Nelson, é que muitas vezes nós só nos preocupamos com isso quando nós somos vítimas da violência. A morte do vizinho ou da vizinha, muitas vezes, não é um assunto nosso. Não é? Mas quando nós somos afetados, aí é que muitas vezes nós usamos a tribuna, nós esperneamos, reclamando, etc. e tal. E esse é um assunto de todo cidadão do planeta. A cultura da violência deve ter a oposição de todos os cidadãos do planeta, com exceção, obviamente, aqueles que vivem disso e fizeram disso meio de vida, exemplo do crime organizado, né, e aí, donos de mortuárias, etc. e tal, que gostam, quando morrem pessoas, vivem da desgraça dos outros. Mas vejam, eu queria falar aqui hoje, vou falar sobre a questão da violência contra as mulheres. Ontem, na segunda-feira,
foi assassinada uma funcionária pública jovem, às 7 horas da manhã, 6h30 da manhã. Ela estava no ponto do ônibus, aí foi assassinada com um tiro na cabeça e outro na perna. Em 2014, na Paraíba, foram assassinadas 11 mulheres. Esse ano, na região de Campina, 6 mulheres covardemente assassinadas. E a gente não vê políticas públicas concretas, objetivas, que funcionem de proteção às mulheres. Aliás, a maioria são assassinadas ou por companheiros ou por ex-companheiros. E a sociedade tem sido extremamente negligente com essa violência contra as mulheres. A sociedade, aliás, é cultural, né? Maltratar a mulher no Brasil já é algo cultural. Não é? A cultura extremamente machista. Até a nossa gramática ela é machista. Porque se nós tivermos 9 mulheres em um lugar e um homem, você não pode dizer elas. Tem que dizer eles. Quer dizer, então, estou aqui para repudiar. Talvez sirva pouco a minha indignação, mas cumpro a minha obrigação de representante das mulheres também, de externar a minha indignação contra a violência contra a mulher que tem crescido. E aí tem um problema grave. Os movimentos sociais em defesa das mulheres, eles estão fragilizados. Para se ter uma ideia, hoje quem melhor faz a defesa é o Centrac, que é um movimento, que é uma organização com outros fins, ou com outras finalidades. Mas é o Centrac que tem incorporado esta luta também. Os conselhos não funcionam. Aliás, os conselhos, com a intromissão dos executivos, eles não funcionam. Nós precisamos repensar os conselhos, mas os conselhos que venham dos movimentos sociais. Os conselhos que vêm de cima para baixo não funcionam. O Conselho da Mulher, criado aqui por Ronaldo Cunha Lima, sofreu algumas mudanças, mas não funciona, porque na essência ele está mal feito. A intenção até foi boa do ex-prefeito Ronaldo Cunha Lima, mas ele sofreu deformações, e nós precisamos discutir nessa casa. Vai ter a conferência da mulher agora, mas ela é para ter, mas ela corre risco de não ter, porque os conselhos não funcionam. Imaginem, as mulheres morrendo, sendo mortas, né? Mas o problema é esse, vereador Nelson. Nós precisamos nos dar as mãos. Não é só quando nós somos atingidos pela violência, não. É quando o vizinho é atingido, é quando o colega é atingido, é quando... E aí ela começa lá atrás, porque o nosso Estado, o Estado brasileiro, não se importa com as nossas crianças. Está aqui o Conselho Tutelar, para testemunhar o quanto nós somos negligentes, né? O tráfico hoje, né, é que governa esse país. E hoje as pessoas são obrigadas a consumir, e se deixar de consumir, morre também, porque não podem mais deixar de consumir. Está aqui um relato que eu acabei de ouvir do conselheiro tutelar, de um pai que eles conseguiram tirar de uma família, mas os traficantes foram lá e o quiseram obrigar a voltar a consumir o crack. Este é o quadro. Gravíssimo, vereador João Dante, mas gravíssimo, que merece de todos nós, parlamentares, só não, de todos nós, cidadãos, sindicatos, igreja, partidos, poderes, uma reação contundente. Porque se criou a cultura também de não reagir. É o que mais se escuta. Como não reagir? Como não reagir? Se as mulheres estão sendo assassinadas, as crianças estão sendo assassinadas, os trabalhadores estão sendo assassinados, os pais de família estão sendo assassinados, como não reagir? Por que não reagir? Eu trago este debate e a minha indignação, porque não podemos assistir de braços cruzados, até porque fechar os olhos e cruzar os braços é covardia para estas mães de família que estão todos os dias tendo suas vidas ceifadas. Muito obrigado.
Olha, com a palavra, o vereador João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, funcionários da casa, assessores, vereadora Leda Ivonete Ludogério, colegas vereadores de todas as bancadas, a minha solidariedade ao colega, ex-presidente desta casa, vereador Nelson Filho, que foi vítima, né, de um arrombamento em seu escritório. Eu conheço o escritório do vereador Nelson, não é fácil de se entrar naquele escritório. E depois teria-se até uma dificuldade, porque você tem uma guarnição da Polícia Militar de frente para a porta de entrada do armazém e da fábrica de imóveis, escritório do colega vereador Nelson Gomes. Eu estava inscrito já para tratar sobre questão de segurança, Murilo, e aí fiquei bastante satisfeito, porque eu já vi que outros vereadores já estavam também pautados para tratar do assunto. Eu devo me dirigir ao colega, meu estimado amigo Olímpio, que esteve na companhia do presidente desta casa, visitando a Câmara de Vereadores de Recife, para tratar desta panaceia, né, em forma de reforma eleitoral que está sendo discutida lá no Planalto Central. Eu me congratulo com os colegas e com o presidente da casa, com o Olímpio Oliveira, porque são vereadores competentes e daqui se deslocaram até a capital para representar não só os demais vereadores desta casa, mas todos os vereadores do Brasil. Porque essa prática que está sendo posta lá, nesta tal panaceia de que falei, isso é uma coisa esdrúxula, né? E eu, no aparte que fiz a Maracajá, eu disse mais ou menos, manifestei o meu sentimento. O que está sendo feito ali é uma cortina de fumaça, né, para esconder outros problemas de fundo que estão acontecendo no Brasil, a exemplo dessa violência doméstica, né, lembrada pelo vereador Maracajá. Eu aproveito para saudar os amigos do Conselho Tutelar, Zenildo e Lenilson, né, que são pessoas que estão no dia a dia, nos guetos, nos becos, nas ruas, nas favelas, né, na zona rural, né, convivendo ali, vendo o problema ao vivo e a cores. Então, os nossos cumprimentos a esses amigos e me congratular com Maracajá. Eu sou de uma família, Maracajá, que dessas últimas 3 gerações, tanto da parte de meu pai como da minha mãe, eu não tenho um caso de violência doméstica, pelo menos conhecido por nós familiares, né? Mas um dos aspectos que mais me preocupa, eu me sinto assim, indignado. Olha, se eu souber, Maracajá, que qualquer um desses colegas vereadores, aos quais eu admiro, se eu souber que qualquer um, na prática do dia a dia, por qualquer motivo, fale alto, grosso, ou trate mal a sua mulher, ele já vai perder muito comigo. Eu sou capaz até de perdoar outros aspectos da sua vida, da vida do ser humano, que é falho, tem defeitos, enfim. Mas espancar a mulher, bater em mulher, fuzilar a mulher, esfaquear a mulher, estrangular a mulher, muitas delas mãe dos seus próprios filhos. Isso é um fato que nos deixa assim, né, com ânsia de... né? Eu vejo na mulher aquela coisa mais pura, mais... né? E vejo na mulher, grande Alexandre, Miguel, né, colegas vereadores, eu vejo na mulher, sabe, aspectos da luta do dia a dia, da vida humana, que em alguns momentos ela se sobrepõe à de nós, homens. Ontem, eu, depois de uma luta
muito árdua. Eu acordei muito cedo e cheguei em casa muito tarde da noite. Eu me dirigi à minha mulher e disse: nega, eu tenho 5 filhos, né? 5 filhos. Casei jovem, com 20 anos. O meu filho mais velho tem 41 anos. E eu cheguei para minha esposa e disse: Janete, nega, eu chamei ela de nega, Deus foi muito generoso comigo. Porque me deu você, que me deu meus 5 filhos. E você cuidou desses meus 5 filhos. Enquanto eu estava lutando para supri-los com o alimento, com a educação e a saúde, muitas vezes, fora de casa, você era quem estava segurando a barra da educação, do cuidado, do zelo. Em alguns momentos, Olímpio, elas trabalham muito mais do que nós. Pode ficar certo disso. Porque ela está em casa, ela está preocupada em resolver os problemas da casa, da água, da luz, do telefone. Ela está preocupada com o filho que está doente. Ela está preocupada com o neto que está com problema, né? Ela tem o dia a dia de cuidar da casa, de fazer feira, né? Tá vendo? Enfim, aí quando você soma essas atividades da mulher, muitas vezes eu chego em casa, minha esposa está cansadinha lá, mas eu sei que é a luta, rapaz. Mas que cultura infernal é essa? Que cultura sanguinária é essa? Que a maioria dos homens desse país nutre, Ivonete, né? Será que nós vamos conviver com esses índices, com essa estatística imoral, desumana, cruel, que vilipendeia, né? Que segrega, que massacra, né? Uma cultura odienta contra aquele símbolo talvez maior da vida, que é a mulher, né? Tem que mudar, haverá de mudar. E Vossa Excelência usou da tribuna e generalizou, é porque é generalizado mesmo, é do Brasil, é coisa do Brasil. Em outros lugares do mundo isso não acontece, não, Maracajá. Mas aí eu vou continuar no tema violência, dizendo que semana passada eu fiz tramitar nesta casa um requerimento pedindo segurança para os ônibus, Miguel, da construção. Porque hoje é um risco iminente você pegar um ônibus aqui e se deslocar para algum bairro, porque os assaltos estão lá diuturnamente acontecendo. E eu quero dizer o seguinte, que eu tenho um respeito muito grande às instituições, a Polícia Militar e a Polícia Civil, porque são instituições. E você não pode, as instituições, elas são formadas por homens, com seus defeitos. E há problema de comportamentos na Polícia Civil, como existe no Parlamento, no Congresso Nacional, no Senado, né? Na classe médica, nos meios jurídicos, dos advogados, juízes, promotores, por que não? Né? Ontem mesmo, um eminente juiz baixou as calças na frente de uma promotora, né, que deu o maior rebu aí na cidade, né? Então, mas vejam, mas aí eu conheço bem a Polícia Militar como instituição. Porque se você fosse analisar alguns aspectos de alguns momentos das ações dessas instituições aqui no Pernambuco, em qualquer lugar do Brasil, a Paraíba viveu momentos cruciais. Numa época em que o comando geral da Polícia Militar não era o governador, porque o comandante em chefe da Polícia Militar é o governador do estado de Pimentel. Não é isso, Excelência? Não é isso, Excelência? O comandante em chefe da Polícia Militar é o governador. Como comandante em chefe das Forças Armadas é a presidente da República, né? Então eu quero dizer que vivi momentos aqui em Campina Grande em que infiltrado na Polícia Militar tinha o Esquadrão da Morte, policiais que praticavam a arte do trabuco, né, de matar, e isso era um fato corriqueiro aqui, sobretudo em Campina Grande, né? Eu me envolvi em alguns momentos, que eu digo, Olímpio, de vida e de morte, na época que eu denunciei o crime de Paulo Brandão e o crime do Lago Azul, lá em Lagoa Seca. Eu estou vivo aqui, olhando para Vossas Excelências,
porque Deus me acobertou, Deus me protegeu. Mas eu passei meses sem poder ter um telefone em casa, porque meus filhos recebiam os telefonemas. Seu pai vai morrer. Seu pai vai morrer. Minha esposa atendia o telefone. Seu marido, esse cabra safado, esse cafajeste, vai morrer. Então, tudo bem. Mas hoje, o problema da Polícia Militar e da Civil, e o Estado, que são os guardiões de nossa segurança, estão a enfrentar problemas de gestão. O problema de gestão é brincadeira. Essa semana já está começando a acontecer em Campina Grande como prática, Anderson, os genocídios, né? Um triplo homicídio em São José da Mata, duplo homicídio entre Jerimia, Palmeira, Monte Santo e Olegário, né? Assassinato de um jovem no Colégio Estadual Félix Araújo, e daí por diante. Onde é que vamos chegar? O governador Ricardo Coutinho, ele terá que parar para consertar, dar suporte maior aos policiais, contratar os policiais que se submeteram a concurso público, né? Ver essa questão salarial, de armamentos, de equipamentos, né? De deslocamento, de funcionamento desses quartéis, né? Zoneados em várias regiões do Estado, porque a questão está grave, gravíssima. Nós ficamos, né, perplexos com os acontecimentos do nosso dia a dia aqui em Campina Grande. Eu agradeço a Vossa Excelência pelo tempo que me concedeu. Eu teria outro assunto a tratar, que seria sobre as declarações do prefeito veneziano, que volta e meia está ocupando os estúdios de rádio e televisão para dizer que o prefeito Romero Rodrigues não faz nada pela cidade e que o prefeito deveria seguir os seus exemplos. Olha, eu fui indagado e o que eu tive que dizer é o seguinte: ora, o prefeito Romero seguiu os exemplos do ex-prefeito veneziano? Não, ele não pode, ele vai seguir os maus exemplos? Nós estamos aí há mais de 2 anos de governo de Romero Rodrigues, não há um processo, ninguém vê oficial de justiça na porta do prefeito, os convênios estão todos sendo conduzidos de forma ética, contábil, de forma rigorosa, as obras estão acontecendo, né? Você está vendo obras de grande expressão em Campina Grande, quando, né, as obras do ex-prefeito conta-se nos dedos, Aragão Júnior. As obras do prefeito veneziano conta-se nos dedos, né? E algumas delas foram paralisadas, como a da UPA, né, lá da Dinamérica, paralisada porque não houve uma condução, né, no organograma físico-financeiro da obra, está lá, né? Quer dizer, o prefeito permitiu que fechassem todos os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias de Campina Grande. Erro em prestação de contas, enfim, de convênios. Senador. Né? Deixa da tribuna, Excelência. Volto ao tema. O tempo, Vossa Excelência, já expirou. Muito obrigado. Pessoal, reclamando. Passa a palavra ao vereador Alexandre, do sindicato. Ô, João, vem cá, por favor. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, pessoas do povo aqui presentes, jornalistas, primeiro que tudo, minha solidariedade ao companheiro vereador Nelson Gomes, ex-presidente dessa casa, pelo ato infeliz que Vossa Excelência passou nesse último final de semana. Se não fosse tão trágico, seria como, porque ao lado de um presídio de nossa cidade, Vossa Excelência tem seu estabelecimento arrombado e levaram valores, documentos de interesse de Vossa Excelência. Me solidarizar com as famílias de 6 cidadãos campinenses que no último final de semana também perderam a sua vida por conta de uma política falida, de uma política que não existe de segurança pública em Campina Grande, na Paraíba, e não me digam que
é no Brasil inteiro. Eu não moro no Brasil inteiro, eu não ocupo todo esse país, eu ocupo o território da Paraíba, no município de Campina Grande, onde nós vivemos em segurança 24 horas, professor Miguel. Assalto a ônibus, invasões a residências, assassinatos. Rio de Janeiro divulgava ontem no Bom Dia Brasil cedinho, que foi um final de semana violento, 6 assassinatos no Rio de Janeiro. Em Campina Grande mataram 6 somente no domingo. Veja o tamanho do caos que nós estamos vivendo no nosso Estado. O governo do Estado não tem coragem de admitir que perdeu o controle da segurança pública, que precisaria convocar imediatamente a Força Nacional de Segurança para vir a esse Estado, para pelo menos dar à população um mínimo de satisfação de que ele perdeu, ele não tem domínio. Nós temos 2 polícias brigando entre si, o secretário de segurança não se entende com o comandante de segurança. É visível esse desmantelo da polícia na segurança pública, e aí se mata ao meio-dia, se rouba ao lado de presídio. Esse Estado, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Com levantamentos, pesquisa, números, que o governo do Estado insiste em dizer à população que é a verdade, e só ele tem a verdade, e nele repousa toda a verdade, e todos nós somos mentirosos e sonhamos com violência quando não existe. Temos um secretário de segurança, que eu não sei nem o nome dele, o homem é tão apagado. Alguém pode me ajudar aqui? Qual o nome do... Cláudio, né? Ele é tão invisível que nós não sabemos nem o nome do secretário de segurança, porque ele não tem coragem de vir à mídia e dizer, olha, nós perdemos o controle sobre isso. Mas, só me solidarizar mais uma vez com o companheiro Nelson, mas a minha vinda aqui hoje, mais uma vez, vereador presidente, tratar de um assunto terrível. Há 15 dias, eu já divulguei isso nas emissoras de rádio, ligando, e há 15 dias tem um vazamento em frente à residência do meu vizinho, quase em frente à minha, e eu fiz questão de fotografar hoje pela manhã e trazer a essa casa, para que a Cagepa não diga que nós estamos mentindo. Está aí, na rua Antônio Carlos de Maranhão, altura do número 410, 412, está aí. Esse vazamento tem 15 dias. E aí será que eu posso dizer que o diretor da Cagepa mentiu aqui há uns 15 dias atrás? Será que eu posso dizer, ou eu estou pecando, eu tenho que tirar dos anais da casa, quando ele disse, quando eu perguntei 72 horas para consertar um vazamento, ele disse, não, é 24 horas. Se eu ligar agora para a Cagepa, a atendente vai dizer, senhor, não tem nenhum registro. Nós temos 42 protocolos, vereador João Dantas, com o nome e horário de cada atendente. Cada um diz que não está registrado, está aí. 15 dias em frente à minha casa, um vazamento. Quando a pressão à noite aumenta, aí é que esse vazamento aumenta. Isso já era às 6 horas, quando eu chegava em casa, fiz questão de tirar a fotografia e mostrar. Eu estou mentindo ou quem mente é a Cagepa? A empresa criminosa com essa cidade, está fazendo baderna com essa cidade. Conserto logo em seguida, está fazendo baderna, está consumindo o pouco que nos resta de água do açude de Boqueirão, na rua Costa e Silva, subindo para o Estado, subindo para o Colégio Tiradentes. Quem for daqui para lá, do lado direito, vai ver um vazamento de uma calçada, de um hidrômetro que está vazando há mais de 2 dias. Eu estou mentindo, ou eu vou ter que tirar dos anais da casa de que o diretor da Cagepa, sentado ali onde está, o vereador, naquele cantinho, disse Alexandre, não. Depois gostaria de Vossa Excelência me conceder sua parte. Concede Acho que logo o vereador vereador também pediu. João Dantas, logo em seguida ao vereador João Dantas, depois Vossa Excelência, depois ao vereador Aragão. Vereador Galego do Leite. Agradeço e me sinto honrado com a parte que Vossa Excelência me concede. E quero me congratular com Vossa Excelência mais uma vez. Porque Vossa Excelência, ao ocupar essa tribuna, Vossa Excelência vai buscar alguns detalhezinhos que em nós, em alguns momentos, faltam. Vossa Excelência falou em
questão de segurança nacional. Isso é um imperativo constitucional. Quando o governo do Estado não está apto a agir em determinados momentos de caos, então você avoca a Constituição Federal e o Exército teria que vir com sua força nacional para dar suporte, vereador Miguel Rodrigues, à situação de caos na segurança, porque vive o Estado da Paraíba, com todo o respeito que eu tenho pela instituição Polícia Militar e Civil. Mas eu não estou me dirigindo a eles, eu estou me dirigindo ao governo, ao gestor. O problema é de gestão. O comandante em chefe da segurança no Estado é o governador Ricardo Coutinho, que propaga aos quatro ventos, em todas as direções, Alexandre, do sindicato, que a Paraíba vive num céu de brigadeiro. A Paraíba, a começar pela capital lá, onde ele está numa lista, Aragão Júnior, entre as 15 cidades mais violentas do mundo. E essa publicação é feita, Aldo, é feita, Rostam, por uma instituição mexicana de reconhecimento mundial. Aí quem está mentindo, aí eu uso agora o vosso argumento, quando Vossa Excelência fala nas questões da CAGEP. Nós estamos mentindo? Vossa Excelência, representante do povo, é quem está a mentir? Quem é o mentiroso, então? Quem é o enrolão? Quem é o enganador? Quem é o falso Prometeu? O falso feitor, gerente? Pois é, me solidarizo mais uma vez. Muito obrigado pelo aporte, Excelência. Vereador presidente. Vereador Alexandre, Vossa Excelência, além de trazer uma denúncia gravíssima, num tempo de guerra contra a seca, Vossa Excelência traz para essa casa, e nós vamos formar essa comissão nesta casa, para tratar da questão da distribuição d'água de Campina Grande. A questão da concessão que está vencida. Não é, as pessoas não estão entendendo ainda, não é municipalizar a CAGEPA, não. A CAGEPA é do governo do Estado. O contrato que está vencido. O contrato comodato expirou-se em 2014. Precisa-se que essa casa acompanhe, por dois motivos, vereador Olivo, vereador João Dantas, vereador Alexandre, senhores vereadores, que não pode hoje, como antigamente, simplesmente num gabinete do prefeito, do governador ou da CAGEPA, assinarem um tratado, um convênio, um comodato, ou renovando esse comodato. É preciso que se abra uma licitação para poder saber qual é a empresa que vai fazer a distribuição da água. Se vai continuar a CAGEPA, se vai ser outra, assim por diante. Então, há a necessidade hoje A discussão terá que entrar na de ter uma licitação. Então, eu vou combinar com os senhores vereadores e com Vossa Excelência, que trouxe o assunto, para criarmos o vereador líder da oposição, Olímpio Oliveira, e nós queremos a participação de todos os vereadores, bancadas e assim por diante, para essa comissão tratar das sessões na qual nós vamos ouvir o Poder Executivo Municipal, a CAGEPA, o Governo do Estado e assim por diante. Mas eu entendo que essa situação não pode continuar da forma que está, porque ela não está correta, não está legal, mediante o que foi exposto, e é preciso que essa casa tome as providências. Nós somos os fiscais oficiais do Poder Executivo.
Eu acredito que não possa simplesmente renovar um comodato ou fazer outro comodato com qualquer que seja, com outra empresa, ou assim por diante. Eu acredito, e é preciso a gente abrir essa discussão e convocar, não é, todos os atores referidos nessa questão, acredito que é preciso que haja uma licitação para que aconteça, quem de direito terá para fazer essa distribuição. Então, após a fala de Vossa Excelência e o encerramento da sessão, eu gostaria de conversar com o líder da situação, da oposição, os vice-líderes, assim por diante, os vereadores, para formar essa comissão, porque eu acho que já passou tempo demais sem que essa casa abra essa discussão e dê um norte a essa questão. Parece que ninguém quer tomar essa decisão. É uma responsabilidade grande. Nós temos problemas de água, problema pluviométrico, falta d'água. Nós temos uma empresa que não atende às expectativas da cidade. E nós temos um problema de que, hoje, o responsável pela distribuição da água é uma empresa municipal chamada Sanesa. Sanesa não é a... Sanesa, né? Sanesa. Não, Sanesa, antiga Sanesa. Então, é preciso que a gente abra essa discussão, dê um norte, porque essa coisa parece que ninguém quer dar o ponto inicial, mas tem que ter uma solução sobre esse problema. Tem que haver uma solução sobre isso. Então, eu agradeço a parte, vereador. Eu agradeço, senhor presidente. Temos mais 2 colegas inscritos. Meu tempo já encerrou. Fica a critério de Vossa Excelência. O vereador Aragão e o vereador Galego do Leite também tinham pedido para... Agradeço a parte, colega Alexandre, e também a permissão do presidente Pimentel. Mas eu fico feliz, presidente, fico muito feliz, vereador Alexandre, com esse tema que Vossa Excelência traz e com a decisão do presidente Pimentel de não deixar esta casa passiva nesta discussão, num momento tão crucial e importante e de dificuldade que Campina está passando. Essa discussão referente à concessão vencida e a discussão sobre novos investimentos para a solução para o abastecimento de Campina Grande é um caminho dos mais importantes dentre os caminhos que levam à solução do abastecimento ou do melhor gerenciamento de água da cidade, porque onde os relatórios apontam que 40% da água tratada é desperdiçada 43. Por vazamentos na rede de distribuição. E quando, presidente Pimentel, temos outros exemplos no Brasil que mostram, vereador João Dantas, que a simples troca de uma empresa, depois de debatido no Legislativo das câmaras de algumas cidades, como eu citei há alguns dias, a cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, já se resolveu só o gerenciamento. Há 10 anos atrás, só o gerenciamento, o melhor gerenciamento, já serviu para abastecer mais 150 mil habitantes que estavam sem um abastecimento regular, vereador Alexandre. Então, é uma discussão urgente que a gente precisa ouvir a Cagepa, ouvir outras empresas, enfim, saber quanto teremos de investimento para Campina Grande. Não se pode renovar um abastecimento, uma concessão, por décadas, sem saber quanto será investido, e investido imediatamente já, desembolso imediato para a solução do abastecimento d'água. Repito, só no gerenciamento, milhares e milhares de famílias que não têm abastecimento regular na cidade podem ser atendidos. Então,
eu fico feliz, presidente, desse debate, Vossa Excelência chamar o feito à ordem para que essa casa tome a frente dessa discussão e espero poder ajudar também nesse importante debate. Muito obrigado, senhor vereador Alexandre e senhor presidente. Vereador Galego do Leite, ainda há tempo, senhor presidente, se não me engano, o vereador Olímpio Oliveira, como na qualidade de líder, também pede a fala. Então, vereador Galego do Leite. Senhor presidente, agradeço desde já e ao colega vereador Alexandre do Sindicato. Só para comentar também, acostar a vossa fala, eu quando tenho um problema, por exemplo, Alexandre, você conhece bem a rua em que eu moro, o vereador Buchada também já esteve lá em casa, quase que semanalmente um cano vem a estourar, lamentavelmente, até pelo o tempo, né, da tubulação, que não é lá essas coisas. Aí, quando eu preciso, eu confesso a Vossa Excelência que eu recorro à imprensa. Eu ligo para qualquer um dos colegas na rádio e confesso a você, João, se eu ligar de manhã, antes do meio-dia, muitas das vezes eles vão e consertam, né? Dificilmente eu ligo para a Cagepa, mas assim, faço esse registro, eu ligo para os colegas da imprensa e ou à tarde ou no outro dia seguinte, eu já tive e vez ou outra faço encaminhamento de ofício ao gerente aqui de Campina Grande, ao doutor Simão, e aí questões de esgotos estourados, aqueles PVs e tal, e ele de pronto também, 24, 48 horas, manda, né, que seja feito o serviço. Faço esse registro. Mas em questão do vazamento, eu prefiro, e aí, né, prefiro ligar para as rádios que é mais eficaz, para lhe ser bem sincero. Eu ligo para os colegas e aí, posteriormente, é consertado os vazamentos. Então, é marcação comigo mesmo, porque eu já liguei para Correio, para Cariri, e até hoje não foram. Com certeza, eles estão me marcando. Vereador Olímpio Oliveira, Vossa Excelência. Vereador Alexandre, hoje eu tinha prometido para o cidadão Olímpio Oliveira de chegar aqui e ficar ouvindo mais e participando menos. Mas há certas palavras que são necessárias, porque se escutar o que eu escutei aqui e ficar silente, é como que você estivesse concordando com aquilo que foi dito. E isso não é definitivamente do meu feitio. Eu gostaria de informar a casa, porque o doutor Geraldo Nobre tem conhecimento disso, e informa ao vereador Alexandre, que existe uma lei de autoria nossa, a lei 5.579, de 14 de abril. Essa lei, ela penaliza, dispõe sobre as penalidades para a empresa Cagepa pela demora do conserto de vazamento. E eu estive com o doutor Geraldo, ele disse que iria fiscalizar e multar a cada ocorrência que ele recebesse. Recomendo a Vossa Excelência que faça um comunicado a ele com o endereço para que seja lavrada uma multa à Cagepa pela desídia. É importante o tema da água, discutir Cagepa e tal. O prefeito Romero Rodrigues, ele sancionou a lei que cuida do Plano Municipal de Prevenção ao Colapso do Abastecimento d'Água, que é de nossa autoria, dia 14 de abril do ano passado. Ainda não regulamentou a lei. Gerou uma expectativa de fazer uma reunião com diversos segmentos. Ontem, não fez. Disse que iria fazer na quarta, também não vejo movimentação na cidade a respeito disso. Esse tema recorrente da Cagepa, nós haveremos de tratá-lo aqui. Agora, eu acho uma temeridade, uma cidade que se falou aqui de gerenciamento, que não tem gerenciado os serviços básicos de sua competência, abraçar um serviço complexo como de água e esgoto. O meu temor é que esse gerenciamento que nós temos hoje, por exemplo, da saúde pública do município, esse know-how, essa qualidade seja levado para a Cagepa. Quando se fala de segurança, e aí eu concordo, nós temos uma situação de violência na cidade, e eu sempre estive aqui altivamente a denunciar isso. Agora, a gente precisa entender de que
Se a gente quer, de fato, debater esse tema, se a gente quer, de fato, apontar soluções para esse problema, a gente não pode pensar em resolver isso só com polícia. Eu tenho dito isso há muito tempo. E aproveito para defender, como policial, a instituição que representa. Vossa Excelência está enganado. Não existe uma briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Na Polícia Civil e na Polícia Militar existe, sim, homens que têm feito além das condições que têm sido oferecidas por esse governo e por todos os governos passados. A falta de investimento nas instituições policiais não é coisa de hoje, é histórica, E eu acho interessante discutir segurança pública. Agora vamos discutir segurança pública na visão, por exemplo, dos conselheiros tutelares, sobre a falta daquilo que é necessário para que nós tenhamos uma retaguarda para o trabalho dos conselhos tutelares, para se evitar que crianças que estão sendo negligenciadas hoje se tornem os bandidos do amanhã, porque os bandidos de hoje foram negligenciados no passado, sabe, Alexandre? Então, é muito fácil bater nas instituições policiais. Agora, vamos fazer o dever de casa? Vamos tomar conta da Guarda Municipal, que sequer uma carteira de identificação os guardas têm. Vamos debater esse tema, e eu até sugiro ao presidente da gente chamar uma sessão especial, uma audiência pública, para a gente debater na profundidade, não de forma perfunctória, como se faz aqui, né, para fazer esse proselitismo político. Eu acho que esses temas eles têm que ser enfrentados, e mais que enfrentados. Esta casa tem o dever de apontar soluções, de apontar saídas, não só apontar culpados ou quem está errando. Muito obrigado, senhor presidente. Colega vereador Olímpio, em nenhum momento da minha fala eu disse que a instituição Polícia Militar ou Polícia Civil, ela é culpada pela violência. Eu falei gestão de segurança. Eu critico o governador, o secretário de segurança, o comando da Polícia Militar, que é a área que mais sofre. Eu não disse que a questão era dos policiais, em nenhum momento nós nunca tratamos disso, é o contrário, sempre preservamos a competência dos que estão na ponta sofrendo. Quanto à questão de gestão, por exemplo, guarda municipal, ela não tem um poder de polícia, e pode fazer o guarda municipal apenas de farda e viatura, não tem um poder de polícia. Não vai resolver o problema da insegurança. Não tem. Isso é impossível. Eu acho que a gente deve ir ao foco. Quais são os problemas reais de Campina Grande hoje? O que é que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que desviar a atenção da população de um assunto tão importante, com alguns meios que não chegam ao fim, eu acho que isso é desvincular justamente o que nós estamos discutindo. E isso que nós estamos discutindo hoje aqui é o mais grave, que é segurança hídrica, vereador Ivonete. Se a gente tem que discutir saúde, vamos discutir ela no contexto geral. Por exemplo, as pactuações nossas que faz esse município sofrer, vamos discutir 1,5 milhão mensalmente que o governo do estado tirou de Campina Grande da saúde, e nós também não discutimos isso. E eu acho que a bancada que apoia o governo do estado poderia cobrar isso a ele, devolva o dinheiro para Campina Grande, que atende 197 municípios somente na área da maternidade, de Almeida. E nós temos inúmeros outros assuntos para discutirmos aqui, sem politizar. Eu não trouxe aqui, e ao meu ver, eu não politizei em nenhum momento, porque a discussão minha aqui, eu acho que elas são discussões importantes que a população discute mensalmente. Por exemplo, em segurança. Quinta-feira, Jornal Nacional, à noite, Jornal Nacional, trazia que no Nordeste, no Brasil nós estamos em terceiro, e no Nordeste nós somos em primeiro lugar em violência e morte de pessoas pobres e negras, jovens. No Nordeste nós somos o primeiro, e no Brasil somos em terceiro. Eu vi e assisti isso, a matéria do Jornal Nacional. E não foi uma ONG mexicana, não foi ninguém que disse, não. São dados do Ministério da Justiça que traz essa situação. Então, saúde a gente discute.
educação a gente discute. Poderíamos até discutir mais saúde se o governo do Estado mandasse seus representantes discutir conosco, que não discutiram aqui. Não discutiram. A questão dos conselhos tutelar que não tinha carro, não tinha combustível. Hoje, pelo menos, tem carro, tem combustível, tem as pessoas que lá estão, bom ou não. Diga. E é claro, diante desse processo todo, dessa demanda, nós temos muito mais propaganda por parte do Estado do que ações efetivas. E isso nos traz uma grande preocupação, porque parece que querem tapar os olhos a uma realidade que nós vivemos hoje. E isso nós aqui não vamos fazer nunca para agradar a quem quer que seja, como ditador ou como impositor de suas opiniões, de suas ideias, achando que essa casa vai se calar diante de tanto desmando, desde a saúde, passando pela educação e segurança pública. Muito obrigado, senhor. Rapaz, a gente tem que conversar com eles. Bom, vocês querendo, eu boto o que vocês quiserem. Peço requerimentos para ser... Pois não, vereador. Senhor presidente, eu peço, invocando o artigo 63 do nosso regimento interno, o tempo da liderança, para tratar de um tema relevante. Infelizmente, eu cheguei um pouco mais tarde, não teve como me inscrever no grande expediente, seria o tempo próprio. Mas a gente não pode, senhor presidente, deixar de tornar público aquilo que nós estivemos a fazer ontem na cidade do Recife, atendendo um convite do presidente Vicente André Gomes. Nós estivemos participando de um debate na Câmara Municipal do Recife, tivemos uma representação de Campina Grande, uma representação dos vereadores da capital do Estado, de João Pessoa, 4 vereadores de João Pessoa, 2 vereadores de Campina Grande, e estivemos ouvindo o que o deputado Tadeu Alencar, ele que é vice-presidente da Comissão da Reforma Eleitoral na Câmara dos Deputados, e também o deputado Silvio Costa, o que é que esses deputados eles avaliam, do ponto de vista da Câmara Federal, sobre propostas de reforma eleitoral. A sensação que nós temos, saindo desse debate, é de que nós teremos, de fato, um arremedo de reforma, muito longe daquilo que as ruas estiveram a clamar recentemente. É como que estejam querendo dar um cala-boca ao povo brasileiro, dizendo de que está se fazendo uma reforma, mas sem tocar e sequer passar de longe por perto dos temas cruciais, os temas que a sociedade brasileira quer discutir: financiamento de campanha, o Instituto da Reeleição, a questão da suplência de deputado, de senador da República, a questão da responsabilidade eleitoral para acabar com as promessas de campanha, enfim. Nada disso nós teremos modificação. Que tentamos discutir em relação Eu peço desculpa a Vossa Excelência, eu estava ouvindo ali daqui, e é muito importante o que Vossa Excelência está dizendo, inclusive que eu tinha combinado com Vossa Excelência passar para os vereadores
a sessão memorável que tivemos em Pernambuco, né, e a urgência que temos, inclusive, né, que nós combinamos ir nós mesmos falar com o presidente da Câmara Federal e o relator, para ainda tentar fazer com que eles vejam qual é o reclamo real do povo brasileiro sobre essa questão. Desculpe, Vossa Excelência está com a palavra e terá todo o tempo necessário. Pois não, presidente. Então, em termos gerais do que se pretende com a reforma, eu entendo que será uma frustração para a sociedade brasileira, ela estará muito distante daquilo que a sociedade brasileira espera. E em relação ao vereador especificamente, né, é aí uma preocupação nossa. Lamentavelmente, o vereador ele não tem uma representação nacional. Nós temos uma dificuldade imensa de identificar no Brasil uma entidade séria que represente os vereadores. E, por não ter essa entidade séria que representa os vereadores nacionalmente, a tendência é de que as modificações para eleições proporcionais, elas sejam, no primeiro instante, para se fazer um laboratório com os vereadores e, quem sabe, no futuro, se der certo, que isso seja também utilizado em relação aos deputados estaduais, deputados federais. É lamentável porque os argumentos, eu dizia ontem, e ainda bem que o Twitter da Câmara Municipal de Recife, o Twitter oficial da Câmara Municipal de Recife, só destacou essa nossa fala. Eu dizia que faltava coerência intelectual dos deputados que estão defendendo a reforma eleitoral da forma que estão. João, se diz, olha, a gente quer fazer uma reforma para trazer o político para perto do povo. Ora, meu Deus, o político que está mais perto do povo, mais perto do eleitor, é o vereador. Deveria-se fazer a reforma para trazer o deputado federal, o senador, o deputado estadual para perto do povo, não o vereador, que o vereador já está. Não, a gente vai qualificar o processo. E a própria comissão reconhece que o voto distrital, em quaisquer de suas modalidades, prejudica o voto de opinião, afasta o voto consciente. Como é que você vai qualificar o processo? Você combatendo ou deixando à margem do processo praticamente o voto de opinião e o voto consciente, que é a única esperança que nós temos de transformar realmente esse país, através do voto de opinião, através do voto consciente. Na hora que você colocar qualquer uma das propostas de voto distrital, você está prejudicando o voto consciente, o voto qualificado, o voto de opinião. É incoerente isso. Nós vamos fazer a reforma eleitoral para proibir as coligações, porque as coligações partidárias é uma prostituição eleitoral. Há uma venda de partidos, há um jogo de interesse, mas isso só para vereadores. Porque para o executivo pode-se comprar partido para ter horário de programa eleitoral livremente. Qual é a coerência que se tem nisso? Era isso que eu colocava. Qualificar o processo, tirando o voto consciente, o voto de opinião, o voto qualificado. Qualificar o processo, acabando com a coligação proporcional e deixando a majoritária. Quando o mal, o câncer está na majoritária que compra os partidos de aluguel para ter tempo de televisão. Então, qual é a coerência que se tem nesses argumentos, né?
As ideias não correspondem com os fatos, como diz aquela música do cancioneiro popular. Então, estão, na verdade, e o relator, o vice-presidente até quis contestar Pimentel, quando Pimentel disse que a reforma era contra o vereador, e ele disse que não via em nenhum ponto a reforma ser contra o vereador, e eu tive que redarguir o senhor vice-presidente, dizendo que quem está dizendo não é o vereador Pimentel, nem o vereador Olímpio, nem os vereadores paraibanos. Quem disse foi o próprio José Sarney, na justificativa do seu o José Serra, na justificativa do seu projeto. Então, amigos, colegas vereadores de Campina Grande, nós não podemos ficar alheio a essa reforma. Nós sabemos que a força de Campina Grande é minúscula diante desse processo. Mas aonde couber a nossa voz, aonde nos facultar a nossa palavra, que ela nos sirva para denunciar isso, esse escândalo nacional, essa reforma que não atenta para os interesses do povo. E digo mais, os que têm relações com deputados federais, como eu tenho, os que têm relações com senadores, telefonam dizendo textualmente isso. Falem sério com eles, dizem, olha, nós estamos de olho. Cuide bem no que vai votar. Porque não adianta votar contra o povo, porque nós somos povo, nós temos o povo no coração, e a gente, enquanto vereador, não pode estar fora da avaliação de povo. Não adianta votar contra o povo e depois vir bater nas nossas costas, trocar aperto de mão, pedir apoio, como se nós fôssemos idiotas. Então, nós temos pouco tempo. Quinta-feira, o relatório é apresentado. Depois de amanhã, o relatório vai ser votado na comissão, depois de amanhã, e já na próxima semana entra em votação em plenário. Então, nós tentamos, em Recife, fazer uma mobilização, mas desolador o quadro da representatividade de vereadores do Brasil. Nós não temos. E nos resta uma ação de desespero, que é justamente ligar alguém que tenha condições de ir a Brasília, tentar influenciar a bancada, pelo menos, do nosso Estado. É esse o relatório da nossa atividade de ontem. Para onde eu for chamado, eu vou, porque que se passe toda sorte de maldade que se pretende fazer, mas que pelo menos me dê o direito de externar o que eu penso. Fui chamado a João Pessoa, fui a João Pessoa, fui chamado a Recife, fui a Recife. Em qualquer fórum que for chamado, eu vou para dizer isso que estou dizendo aos senhores, como disse ontem, na tarde em Recife, ao lado do presidente Pimentel, que também teve a oportunidade de falar e externar tudo aquilo que nós temos discutido nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Olímpio Oliveira. A gente fica estarrecido, senhores vereadores, com a forma como se estão tratando essa reforma. Reforma não, reforma seria reforma política para todos, para deputado estadual, federal, senador, presidente da República, prefeitos, governadores. Mas essa modificação é apenas para os vereadores, exclusiva dos vereadores. Aí vem os deputados e senadores enganar o povo,
mentir para o povo brasileiro, dizer que não está fazendo a reforma política. Eles deviam dizer que os senadores querem aumentar de 8 para 10 anos o seu tempo. Isso não é dito, né, vereador? Isso não é dito. Não, porque a gente tem que coincidir as votações e para coincidir a gente tem que votar. Em nenhum momento os vereadores, nem aqui, nem João Pessoa, nem Recife, nem Fortaleza, nem São Paulo, em nenhum estado ou município que vai entrar, que são os municípios que têm mais de 200 mil eleitores, são 84 a 89, em nenhum momento tem pedido dos vereadores para aumentar ou esticar o mandato mais 2 anos. Não existe esse pedido. Não existe. Porque, inclusive, nós também achamos que é inconstitucional. Nós fomos eleitos para ter 4 anos de mandato. É muito claro isso. Nós fomos eleitos para termos 4 anos de mandato. Não fomos eleitos para ter 5 nem 6. O ministro Toffoli tem toda a razão em dizer que é inconstitucional, e é inconstitucional. O que se pode fazer é uma eleição para 2 anos ou para 6, mas pré-determinado. Mas isso não está no pedido dos vereadores do Brasil. Não existe esse pedido na pauta. O único pedido que tem na pauta é que essa proposta de voto distrital, essa imoralidade para o nosso país, deveria ser tirada de pauta. Que eles tenham coragem de colocar o projeto chamado Distritão, que é os mais votados. Acabou-se. Ou então a permanência, vereador, da proporcionalidade, que aí contempla todos os partidos. Mas mudar o sistema para eles poderem controlar todos os vereadores do Brasil, porque aí vai ser uma ditadura partidária. Vai ser instituídos guetos para compra de voto. Aí sim. Aí quem tiver um dinheirinho pode se candidatar, que compra o certificado de vereador tranquilamente, sem problema nenhum. Então, quer dizer, esse é o grande avanço na política. Foi isso que o povo gritou na rua? Eu continuo dizendo que os senadores estão surdos quanto a essas questões. E me parece que há uma divergência grande dentro da Câmara dos Deputados quanto a essa questão. Mas existe, senhores vereadores, um movimento para que se aceite o voto distrital misto, que é outra discrepância, outra imoralidade nesse país sobre essa questão aqui. Não há. É a formação de currais eleitorais. É a volta ao passado da formação de currais eleitorais com bancas de venda de voto e compra. Instituir o câmbio eleitoral. Então, essa grande reforma que o senador Serra, né, me parece que o país fez muito bem quando não votou nele para presidente, porque com essas ideias, nesse país estava afundado. Apesar de já estar, sem pesar da ajuda dele, se afundando. Mas essa é a grande questão em que nos ouvimos e alguns deputados
apoiando essa proposta. É o que nos deixa intranquilos nessa questão. Então, nós tivemos com o vereador, estou participando dessas discussões, e eu acredito que, quando falaram de nós irmos a Brasília e justiça seja feita, o presidente da Câmara Federal colocou a sua agenda aberta para nos receber, e ele é contra essas propostas. E me disseram que os vereadores de Campina Grande eram um pingo d'água em todo esse mar de propostas. Mas eu acredito o seguinte: quem não tem coragem de lutar por aquilo que você acha correto, ele pode ser o pequeno, o grande, o que for. Eu acho que ele tem que dar sua contribuição, não é? E essa casa nunca deixou de dar sua contribuição. Não ser aceita a proposta não é perder guerra nenhuma, não é? É mostrar que você está vivo e quer o certo. Então, eu agradeço ao vereador Olímpio Aveiro por ter exposto aos seus vereadores a nossa participação, não é? Sempre dizendo que nós estávamos lá falando por todos os senhores vereadores aqui nessa casa. Eu, pela ordem, vereador... Só um momentinho, vereador. Vereador Galego do Leite, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência permissão para me retirar do recinto, pois irei participar de uma solenidade na FIEP, que está marcada agora para as 11 horas, que é discutir o desenvolvimento da cidade de Campina Grande pelos próximos 20 anos. Desde ontem foi convidado. E aí gostaria de comunicar a Vossa Excelência e a todos os presentes que irei me deslocar nesse momento para a FIEP, lá na Avenida Canal. Só isso, senhor presidente. Deixa eu ver. Senhor presidente, apenas para comunicar à casa o falecimento de uma pessoa amiga nossa, que tem um serviço prestado a Campina Grande, o senhor Gilvan Sátiro. Ele tinha uma pequena empresa de eletricidade, de iluminação pública, prestou serviços em Campina Grande em determinado tempo, no maior São João do mundo. Gilvan Sátiro. Gilvan Sátiro. Mora ali no bairro do 40. Faleceu na madrugada de hoje. Está sendo velado na mortuária São João. E é um cidadão que prestou serviços a prefeituras municipais, inclusive Campina Grande, e que deixa uma lacuna, um homem de bem, um homem trabalhador, e nós tínhamos uma ligação de amizade. Eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em memória dessa figura que a cidade perde hoje. 1 minuto de silêncio, senhor presidente. Eu gostaria de convidar os seus vereadores para 1 minuto de silêncio.
A idade vai chegando, aí fica meio aliviado. Você quer deixar comigo? Eu guardo do jeito que está. Senhores vereadores, visto que o expediente encerrou às 11 horas e não tivemos tempo de ler os requerimentos, tem um requerimento de urgência especial. Eu gostaria de, se não for problema, ler para deixar aprovado para amanhã. Posso? Alguma justificativa? Há algum problema? Não há problema? Alguma objeção? Não teremos. O expediente encerrou às 11 horas. Tem um requerimento de pedido de urgência dado pela maioria dos seus vereadores. Eu quero saber se alguém há objeção em colocar para discussão. Deixa para amanhã, vereadora. Pela ordem, vereador Olímpio Oliveira. Eu não sei o teor do requerimento, mas se o expediente acabou, acabou. Não tem como abrir precedente, né? Se lê amanhã. A não ser que seja um fato de extrema relevância e de extrema urgência, tipo catástrofe. Não é catástrofe, não. É bom para a nossa cidade, mas não é uma catástrofe. Então, encerramos o expediente, abrimos a ordem do dia. Amanhã teremos alguns projetos para analisar. Convido os senhores vereadores. Abrimos para explicações pessoais. Só um momentinho, vereador. Está ocorrendo, acontecendo lá na sede da FIEP, exato, uma importante reunião com a participação de empresários, o anúncio dos primeiros 10 empresários que irão se instalar lá no Complexo Aloysio Campos, e eu, se houver um consenso da bancada aí, a líder poderá orientar, e o Olímpio também, eu retiraria a minha inscrição para explicações pessoais, se todos os demais... Se retiraram, eu gostaria de estar presente, já recebi telefonema e assim por diante. Eu pergunto, nós temos vereador João Dantas, Ivonete e Olímpio. Vereadora Abedica, todos. Não havendo inscritos, está encerrada a apresentação, convidando os senhores amanhã, horário regimental. Gostaria de falar com o vereador Olímpio, vereador Alexandre, vereador Ivonete, vereador Nelson, saber da viagem. Encerrada a apresentação. E vereadora...